Algo está errado e você já está sentindo isso. Os preços estão subindo, o dinheiro parece valer menos e viver está cada vez mais difícil. Mas e se isso não for apenas uma crise financeira? E se isso for um sinal previsto há quase 2000 anos? No Apocalipse existe um cavaleiro que representa exatamente esse cenário. E existe um detalhe nele que quase ninguém percebe e muda completamente o entendimento dessa profecia. Fique aqui comigo até o final, porque hoje você vai entender quem é o terceiro cavaleiro do Apocalipse e o que ele representa para toda a humanidade. Essa guerra que está acontecendo ali no Oriente Médio está trazendo um grande prejuízo, não somente pelas pessoas que estão morrendo dos dois lados, mas também pela questão financeira. Será que estamos diante de uma crise mundial? Será que estamos diante de um colapso global? E através dessa guerra, nós estamos vendo uma grande crise de petróleo no mundo. E o petróleo é a base de toda a economia mundial. E estamos também, possivelmente, diante de uma crise global de alimentos, por causa dos fertilizantes. Os fertilizantes são feitos através do petróleo. E a consequência disso pode ser drástica para muitos países do mundo. Será que todo esse cenário que nós estamos vendo, essa crise financeira que pode assolar o mundo, será que ela já é uma profecia que já está predita no livro de Apocalipse? O terceiro selo que vai ser aberto? Vamos ler a palavra de Deus para nós podermos entender esse cenário todo. Apocalipse capítulo 6, o versículo 5 diz assim: é a abertura do terceiro selo. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse cenário que está acontecendo no mundo, essa preocupação geral com relação à crise do petróleo, que poderá trazer consequências terríveis para a economia mundial, será que já é o cumprimento dessa profecia que nós acabamos de ler? Vamos examinar o que o texto diz na palavra de Deus? Esse terceiro selo que vai ser aberto, ele representa a fome. O segundo selo, que nós já vimos na semana anterior, ele representa a guerra. O primeiro selo representa a vinda do anticristo. Então nós estamos vendo que é uma sequência. Vem primeiro uma falsa paz, logo em seguida, poucos meses apenas, vai eclodir uma guerra em muitos locais do mundo ao mesmo tempo. A consequência dessa guerra vai trazer o quê? Fome também para muitas nações do mundo. Uma fome global. É disso que está tratando a abertura do terceiro selo. É esse cavalo preto com o seu cavaleiro com uma balança na mão, representando a fome mundial. Bom, capítulo 6, versículo 5 diz que é a abertura do terceiro selo, ou seja, é o terceiro juízo de Deus para o mundo. Nós já vimos nos selos anteriores que isso se trata de um período futuro para o mundo. É uma profecia predita por Jesus em Apocalipse capítulo 24, versículo 21, que eu vou ler para vocês, que diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e também nunca jamais haverá. É um período atípico que Jesus disse que vai acontecer no futuro, que nunca houve na face da terra
e nem tampouco haverá. Esse período que é tratado no livro de Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 18, se trata do período tribulacional. E esse terceiro selo, ele começa com o seguinte: quando o cordeiro quebra o terceiro selo. Esse cordeiro trata da figura do Senhor Jesus. E ele quebra esse terceiro selo. E o apóstolo João diz: ouvi o terceiro ser vivente dizendo. Quem que é esse ser vivente? Esse ser vivente se trata de um querubim. Se vocês olharem no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 6, e também a referência em Ezequiel, capítulo 10, do versículo 9 até o versículo 17, vocês vão ver que esses seres viventes que diz aqui se trata de querubins, de anjos celestiais, nessa ordem dos querubins. Então, um dos querubins, ele diz assim: venha. Então João olhou e ele viu um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Esse cavalo preto, ele simboliza luto. E esse cavaleiro que está montado com uma balança na mão, traz para nós o entendimento de uma grande fome que haverá no mundo. Um cavalo preto com o cavaleiro com uma balança nas mãos. Essa fome que vai assolar o mundo, ela é em consequência da abertura do selo anterior, que era o cavalo vermelho, junto com o seu cavaleiro, que trouxe um período de guerra para o mundo. Então nós estamos vendo aqui uma sequência de juízos que vai acontecer no mundo no futuro, no período tribulacional. O segundo selo é um período de guerra, não somente guerra entre alguns países, mas é uma guerra generalizada em muitos locais do mundo. Guerras civis, guerra entre as nações, guerra entre pessoas. E a consequência dessa guerra, naturalmente, é uma fome. Por isso que a sequência do segundo cavaleiro, do segundo cavaleiro do Apocalipse, o cavalo vermelho, ele vem acompanhado agora do terceiro cavalo, que é o cavalo preto, trazendo um período de fome extrema no mundo. O texto, ele diz assim no versículo 6, e ouvi que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, ou seja, no meio dos querubins, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. O que significa isso? O denário era o valor de uma moeda que representava um dia de um trabalhador. Esse trabalhador, ele ganhava por dia 1 denário. Então, o que está dizendo aqui, na época que João escreve o livro de Apocalipse? Uma medida de trigo por 1 denário. O trigo era o principal alimento daquela época. A principal refeição que as pessoas faziam era, com o trigo, a fabricação do pão. Então, ele está dizendo aqui, preste atenção, uma medida de trigo, ou seja, um pouco de trigo que dá para fazer um pão, ele vai custar 1 denário, ou seja, um dia de um trabalhador. Vamos imaginar, hoje, dentro da nossa cultura, da nossa realidade, um dia aí de um trabalhador, talvez seja 150, 200 reais, dá para poder fazer um pão apenas. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é que nesse período tribulacional, logo em seguida do cavalo vermelho, que é o segundo selo, haverá esse terceiro cavaleiro do Apocalipse trazendo uma grande fome, ou seja, uma crise financeira que assolará todo mundo. Aumentará o preço das coisas. Né? Por quê? Porque a guerra, ela traz consequências. Além da morte de muitas pessoas, ela traz consigo também a crise, ela traz o problema financeiro. Então, o que esse texto está dizendo é que a inflação vai subir de tal maneira que um salário de uma pessoa por dia, ele vai conseguir fazer uma pequena refeição. E o texto continua dizendo assim, 3 medidas de cevada por 1 denário. A cevada era um grão que era inferior ao trigo. Normalmente essa cevada era usada para poder alimentar animais naquela época,
de quando João escreveu o livro de Apocalipse, mais ou menos entre o ano 90 e 95, na era depois de Cristo. Então, essa cevada, ela não era costumeiramente um grão que era para alimentar as pessoas. Somente as pessoas muito pobres, paupérrimas, que elas comiam essa cevada, que era dada para os animais. Normalmente as pessoas comiam, faziam seus pães, seus bolos com trigo. Então, o que o texto está dizendo aqui, para a gente poder entender, é que a inflação será tão grande nesse período que uma medida de trigo para fazer um pão custará o salário de uma pessoa por dia. Vamos imaginar ainda, hipoteticamente, que nós estamos falando de cerca de 150 a 200 reais o salário de uma pessoa por dia. Tá? Vamos imaginar que seja mais ou menos isso. Então, vai dar uma refeição para uma pessoa, o trigo, para um dia. E 3 refeições poderão ser feitas com a cevada, que é um grão inferior ao trigo. Também por um salário de uma pessoa, em torno de 150 reais. Então vocês percebam que o que o texto está dizendo é que a inflação será tão grande nesse período, a crise financeira será tão grande, que uma pessoa ela vai poder fazer uma refeição por dia se ela puder comprar o trigo. A Bíblia diz aqui que não está faltando trigo nem cevada, apenas está dizendo que o seu valor vai ser muito alto. É como se hoje você pudesse comprar um pão com 150 reais. Ou, algo inferior, 3 pães de cevada pelo mesmo valor de 150 reais. Então será quase impossível uma pessoa sustentar a sua família, de 3, 4 pessoas, com esse valor altíssimo que vai ser a inflação nesse período tribulacional. E o texto continua assim, ó, e não danifiquem o azeite e o vinho. Ou seja, o que quer dizer isso? O azeite e o vinho era um alimento que era para as pessoas mais abastadas, que tinham mais poder aquisitivos. O que o texto está dizendo é que quem será mais afetado nesse período pela crise financeira será as pessoas de baixa renda. As pessoas mais ricas, elas não serão tão afetadas por esse problema. Por isso que diz aqui, não danifique o azeite e o vinho. Mas essa diferença de classe econômica, os ricos e as pessoas de classe média e pobre, essa grande diferença, quem mais será prejudicado nessa época vão ser as pessoas pobres e as pessoas de classe média. Então vamos imaginar esse cenário, hipoteticamente, se fosse hoje, nos dias de hoje. Você com 150 reais, você poderia comprar um pão apenas, ou 3 pães feitos de cevada, um pão de trigo ou 3 de cevadas pelo mesmo valor. Você não conseguiria alimentar a sua família. Então, eu quero que vocês entendam que esse período que está para vir na face da Terra é um período muito difícil. E o que nós estamos vivenciando hoje, já estão falando de uma crise que poderá vir em algumas semanas se essa guerra continuar, uma crise financeira muito grande, a subida do preço do petróleo, a subida dos combustíveis, a subida do gás, a subida dos alimentos, porque tudo depende hoje do transporte rodoviário. Então vocês imaginam, o preço do combustível cada vez mais subindo, a consequência é que toda a alimentação, todas as matérias-primas que nós usamos para o nosso sustento, para a nossa vida, ela vai subir drasticamente de preço. Então é essa inflação que vai acontecer no mundo. Então nós estamos vivenciando um período muito difícil. Não é o período tribulacional. Nós não estamos vivendo no período tribulacional. Por quê? Porque ainda não começou a grande tribulação. É uma sequência de selos. A vinda do anticristo, a guerra, o segundo selo, e o terceiro selo que nós estamos abordando hoje, que trata da fome. Nós podemos ver dentro desse cenário que tudo isso é um prenúncio daquilo que virá em grande escala. Se somente essa guerra que está acontecendo ali no Oriente Médio já está trazendo uma preocupação mundial das
nações mais poderosas e importantes do mundo, vocês imaginam esse mesmo cenário e em vários países do mundo ao mesmo tempo. Vocês imaginam esse cenário em grande escala no mundo todo. O que acontecerá? Se esse vídeo abriu os seus olhos e te fez compreender a profecia bíblica, compartilhe com alguém que precisa ver isso, porque a maioria das pessoas ainda não compreendeu aquilo que nós estamos vivendo. E se você quer continuar entendendo cada detalhe do Apocalipse, se inscreva aqui no canal, porque nos próximos vídeos você vai descobrir o que vem depois do terceiro cavaleiro do Apocalipse. E isso ainda é mais impactante. Não se esqueça também de deixar aqui o seu like. Isso é muito importante para a relevância do canal para o YouTube. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.